Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor, começando aqui esse que é o 46º programa, e hoje recebendo aqui Rafael Scalabrin. Vamos falar um pouco sobre construções com steel frame. E também vamos ter um momento da ajudoria também. Hoje vai ter um assunto muito bacana e você confere a partir de agora aqui no Bate-Papo Empreendedor. Muito bem, estamos aqui começando mais um programa Bate-Papo Empreendedor. Esse programa que é voltado para negócios e empreendedorismo, onde a gente procura trazer aqui pessoas, entidades, autoridades também nos seus ramos de atuação, para vir aqui compartilhar conosco seu conhecimento, compartilhar suas histórias, os seus erros, os seus acertos, para que você em casa também possa ter esses cases e poder também potencializar o seu negócio. Já vou pedir para você que está acompanhando a live aqui, para você poder compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então marca seu amigo, compartilha, deixe seu comentário. Lembrando que estamos ao vivo aqui no Facebook do Portal Plural, estamos ao vivo na Rádio Web Portal Plural. Se você não baixou o aplicativo ainda, então baixe para você poder curtir música boa aí para você e também informação. E também estamos ao vivo no YouTube do Portal Plural. Então passando aqui para dar uma boa noite especial para o nosso amigo João. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafael. Tudo na vida tem 3 versões: a sua, a do outro e a verdadeira. Portanto, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos teus funcionários são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não vai entender de negócios e com certeza você não vai prosperar. Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, pela oportunidade. Isso aí, então, estamos recebendo hoje aqui então Rafael Scalabrin, ele que é engenheiro e diretor da Invec Construções Steel Frame, que hoje tirou então um tempo para vir aqui conosco, participar do programa, contribuir um pouco então com o conhecimento dele. Então seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Rodrigo. E o João já está lá com o caderninho dele engatilhado, já vai disparar algumas perguntas, então, para a gente poder então começar esse bate-papo hoje aqui. Muito bem, então o Rodrigo já fez uma breve apresentação do Rafael. O Rafael, a princípio, é engenheiro e já esteve conversando com nós um pouco aqui, mas nós gostaríamos que ele falasse com as próprias palavras. Quem é o Rafael? Quem é o Rafael empreendedor? O Rafael é filho? Enfim, um pouquinho falar de você, a sua vida. Beleza, João. O Rafael é, então, um engenheiro mecânico formado pela FAOR e busca aí um mercado na construção, trazendo um pouco mais de novidade e modernidade para a área da construção civil. Venho desde cedo buscando me aprimorar e conquistar um mercado de forma técnica, com qualidade. Então a gente tenta trazer o que é de natureza, né, de berço nosso, o melhor, entregar sempre o que é proposto, superar as expectativas do cliente. Então esse é mais ou menos o perfil do Rafael. Que legal, Rafael. E o nosso título do programa de hoje é Steel Framing. Já é uma realidade no interior do Rio Grande do Sul? É uma realidade ou não, Rafael? Já é uma realidade, não só no interior, mas como já é uma realidade no Rio Grande do Sul, no Brasil. O Steel Frame ele tem ganhando muito mercado na nossa região, até por conta da informatização. Hoje é muito mais fácil você pesquisar na internet, ver sistemas construtivos, ver o que tem de melhor fora do Brasil e fora da nossa região. Então isso favorece para que aquilo que tem de bom lá fora possa ser trazido para a nossa região, que antigamente ficava um pouco complicado por essa falta de forma de comunicação, né, internet e tudo mais. Hoje se torna muito mais fácil. Mas eu gostaria de ver contigo assim, o que é steel framing, assim, umas palavras assim que o leigo possa compreender melhor. E como funciona este modelo construtivo? Perfeito. O sistema steel frame é um sistema de construção a seco. Inicialmente, considerando, ou vamos comparar então com a alvenaria. Eu não tenho nada de tijolo, cimento, concreto. Eu inicio a obra com uma estrutura metálica formada de perfis de aço leve. Essa obra ela começa como se fosse um esqueleto metálico e ela é feito o revestimento com placas industrializadas. Na parte externa já são placas próprias para receber todas as intempéries, chuva, sol, toda a questão da ação do tempo. E internamente também são materiais específicos que tenham melhor conforto, qualidade e acabamento.
O steel frame ele é um sistema muito prático, simples, né? Porque muito eficiente. Tudo aquilo que eu quero ter na minha casa, eu projeto antes, eu faço tudo isso num projeto arquitetônico, com 3D. Esse projeto que já está digitalizado, ele vai para uma indústria, esse esboço, esse projeto da casa, ele é interpretado por uma máquina que produz os perfis na quantidade exata, no comprimento, furadinho, tudo certinho. Esse aço, esse material vem para nós e simplesmente tem que encaixar um furinho com o outro e montar. Então, o steel frame ele traz uma garantia em qualidade, em medidas que até então não se tinha. Então, assim, ó, posso chamar de modernidade? Claro, é uma modernidade? Claro, sim. Ele te dá mais flexibilidade para a arquitetura ou é a mesma coisa, assim, no sentido de agilidade, de melhorar, assim, algo mais ousado para o arquiteto? Perfeito, consegue sim. O sistema steel frame, como ele já nasce de aço, né, a estrutura dele é formada por aço, então eu consigo ter vãos livres muito maiores do que na alvenaria, até porque a gente está falando em estrutura de aço leve. Se ela é leve, eu já consigo ter um peso próprio da estrutura menor. Então, vãos muito grandes, salas comerciais, pavilhões, eu consigo ter vãos que até então não se conseguia atender, ou se fosse atender, ia ter um custo muito elevado que inviabilizaria a obra. Medidas, por exemplo, às vezes o arquiteto quer fazer um pé direito amplo, um pé direito estendido, um mezanino dentro da sala, então isso já se consegue ter de uma forma muito mais simples, muito mais prática. Uma pergunta agora até bem pessoal aqui. A questão assim, ó, há uma desconfiança muito aqui no Rio Grande do Sul, das nossas regiões, por causa da questão da umidade, bastante chuva. Existe algum tipo de limitação nesse tipo de construção ou não é para se preocupar com isso? Pelo contrário, João, o sistema steel frame ele veio para atender todo aquilo que era uma deficiência no sistema tradicional. Por exemplo, vamos comparar o sistema tradicional alvenaria. Eu tenho o tijolo, eu tenho o reboco e eu tenho a tinta. O que me protege da umidade basicamente é a tinta. No sistema steel frame não, eu tenho 5 camadas que vão fazer toda essa proteção. Então na parte externa eu tenho o perfil no meio, eu tenho uma placa de USB, que é uma placa que vai dar uma resistência mecânica, que ela é impermeável, uma membrana que é feita justamente para não passar nada de umidade e deixar passar o vapor de dentro da obra para fora, então a obra respira. Tenho ainda a camada de placa cimentícia, ou uma placa específica para a área externa, uma massa de acabamento externo e ainda a impermeabilização externa. Então tenho 5 camadas que me protegem contra a umidade, contra uma que seria a tinta da alvenaria. Então quem constrói em steel frame, vou dizer assim, que pode esquecer problemas com patologia referente à umidade. Deixa eu só, entrando só nessa questão aqui, porque nós falamos muito da questão aqui no programa de empreender, de muitas vezes ter uma ideia, muitas vezes o empreendedor ele está ali procurando, pensando o que eu posso fazer de diferente para me poder lançar no mercado, para me poder me diferenciar, para me poder ter um produto que atenda uma necessidade e com isso eu consiga me projetar. E o steel frame ele é uma questão que a gente vê muito nos programas de televisão, que no exterior ele é muito utilizado já há muito tempo. Tu vê casas antigas sendo reformadas que já utilizavam essa metodologia de trabalho. E onde é que foi que veio essa inspiração? Ou de onde é que surgiu essa ideia? Não, vamos implementar, vou trazer essa ideia para Santa Rosa. Eu tenho minha esposa que é formada em engenharia civil e eu como engenheiro mecânico. Então a gente sempre veio com essa ideia em conversas informais de como que a construção civil hoje é tão ineficiente. Num contexto geral, né? É reboco que tem que corrigir uma imperfeição da parede, é um tijolo que às vezes não fica bem colocado. Como que nós faríamos para resolver essa situação? Ou o que eu posso trazer para melhorar isso? Então, numa busca, basicamente olhar qual que é o problema hoje, o que nós temos de problema e procurar daqui a pouco ali fora. O que é problema hoje para nós, brasileiros, pode ser que não seja um problema para o pessoal de fora, né, para outros países. Então, às vezes fica até meio contraditório. O brasileiro é um dos poucos que usa ainda a alvenaria, o tijolo, como sistema construtivo predominante. E fora daqui, basicamente, é steel frame e o wood frame, que é com madeira. Então, a ideia foi justamente de tentar trazer esse sistema aqui
para a nossa região, Santa Rosa, e no contexto geral, região Rio Grande do Sul, um sistema que é tão disseminado, tão funcional lá fora, que pode sim ser implementado aqui. Porque essa é uma das questões que muito é discutida aqui, que a arte do empreendedor é achar uma dificuldade, um problema e tentar solucionar. E eu, particularmente, também, essa é uma coisa que eu mesmo muitas vezes me questionava, mas há quantos anos já se faz esse processo de pegar um tijolinho, botar um cimento e ir assentando um por um, tipo um processo lento, que depende muito da parte humana, porque qual que é a ideia? Cada vez mais é a mecanização, a automatização dos processos. E eu sempre observava, tá, qual que vai ser o salto da parte de construção civil? O que vai ser feito de diferente para realmente agilizar esse processo? E o Airframe ele vem nesse conceito de tirar um pouco essa parte que é mais demorada da construção para agilizar esse processo, né? Isso. Eu digo que a evolução da construção ela é muito bem vista, assim, ou visível. Antigamente eram casas de madeira, e foi a evolução da construção civil, veio a alvenaria. Hoje a gente já fala em blocos. E é inevitável que essa construção ela vai evoluir, vai ser substituída pelo steel frame. É uma tendência, é uma realidade que já se vê fora do Brasil e que é inevitável para o sistema tradicional. Então, mais a questão ainda é o cultural, conhecer, né, entender o sistema e perceber que o sistema steel frame ele só tem vantagens comparado ao sistema tradicional alvenaria. Mas o que você que está apresentando todas as vantagens do steel framing, o que você tem visto do público? Ele tem buscado mais orçamentos nesta área, tem buscado investir mais nesta área por motivos de agilidade, por novidade ou pela qualidade? É bastante variado, João. O nosso público ele nos procura por N situações. O empreendedor, o empresário que busca um imóvel para investir, ele quer agilidade, quer ter precisão no orçamento. Isso o steel frame atende pela industrialização, como eu já comentei. A agilidade, como já vem tudo industrializado, simplesmente montar aquilo que já foi antes projetado. Eu não tenho que... depende do bom humor ou da boa vontade lá do pedreiro. Aquele dia ele veio feliz, ele faz caprichadinho. Brigou em casa, vai lá e faz um pouco torto. Aqui não, é simplesmente encaixar e montar algo que já foi projetado. Então, tem por agilidade, que é em torno de 1/3 do tempo da alvenaria. Então, para aquele cliente que busca um imóvel para investir, ele está ganhando já recursos em 2/3 do tempo antes. Qualidade, principalmente, o pessoal vê que quando vai construir com a alvenaria tradicional, ele acaba vindo um pacote junto que é o incômodo com o pedreiro, que todo mundo já conhece, sabe, às vezes acaba limitando muitas pessoas de construir aquele projeto que eles sonham, que eles querem, aceitam uma casa pronta para não se incomodar com o pedreiro. Então o steel frame ele vem para resolver isso porque projetou, aquilo ali é montar basicamente aquilo que já foi projetado. Preço hoje também a gente consegue atender uns valores muito bons e acessíveis ao mercado. Precisão no orçamento, como eu comentei, né? Então, conforto térmico e acústico, teve clientes já que nos procuraram para a questão de academia. Tem que ter um conforto térmico e acústico muito grande e hoje ele é incomparável ao sistema tradicional. Então, são... tem duas coisas assim que eu gostaria de perguntar para você, não sei se você tem informação já. A primeira você citou bem no começo que uma das coisas boas não haveria percas na obra, né? Uhum. Então já tem um ganho ali. Você pode falar um pouquinho disso. E a outra questão assim que o pessoal deve ficar bem curioso. Como que é a questão da durabilidade? Perfeito. A questão das perdas, né? Nós temos mais ou menos uma média de que a alvenaria tradicional ela tem um desperdício de em torno de 25% a 30% de tudo aquilo que o cliente paga acaba virando resíduo e desperdício indo para o teleentulho, para o papo entulho e vai fora. Então, querendo ou não, é 25% do teu dinheiro que está indo fora. O sistema steel frame ele tem uma média de 1%, que é o resíduo do pó do corte da placa, que é daqui a pouco aquele detalhezinho, aquele cortezinho que ele tem que encaixar. Então, vamos lá, se eu for construir em alvenaria tradicional, em 5 obras ou 4 obras que eu faço, eu ganho uma obra a mais, porque eu deixo de gastar 25% do meu dinheiro. E isso, às vezes, acaba passando desapercebido, né? O quanto que eu gasto colocando em resíduo e indo material fora. E esse era um questionamento que eu mesmo também me fazia, porque tu constrói a parede,
né? Senta tijolinho por tijolinho, constrói a parede e depois tem que vir quebrar para poder passar encanamento por dentro, né? Justo. Tá bonitinha a parede lisinha, agora vai lá, passa o corte lá, abre toda a parede de novo, passa o encanamento e aquela emenda de cimento às vezes não fica perfeito, você consegue perceber que ali foi feita alguma reforma, alguma situação. Na questão da durabilidade, João, para te ter uma ideia, vamos dizer que o material mais frágil da obra é o aço, né? Porque tem toda a questão das intempéries, corrosão. Só que é um aço específico para steel frame. É um aço normatizado e ele tem uma vida útil média de 300 anos ao tempo sem oxidar. Testado, laudado. Então, uma obra dessas você constrói e esquece que vai ter problema com patologias de estragar material, deteriorar material. Porque, diferente do sistema tradicional, eu sempre linko o sistema tradicional que é o mais conhecido do pessoal, então, né, para poder fazer um comparativo. Aqui no steel frame eu tenho todos os 100% dos materiais têm laudos, são testados pelo IPT, então tudo são materiais com garantia e com qualidade, né? Não preciso fazer nada ou criar o cimento, criar a massa, criar a parede na obra. É tudo material industrializado e com certificação. Tá. E agora assim, ó, o Rafael Scalabrin identificou uma demanda de mercado. Então, uma oportunidade que seria então de implementar um processo diferente. Como é que foi os primeiros momentos que tu dá, ó, a ideia é interessante, quais foram as principais dificuldades que o empreendedor Scalabrin teve para poder realmente pegar essa ideia, porque ideias a gente tem muitas. Uhum. Então, todo dia tu tem ideias, tu pensa em coisas, tu procura uma alternativa para poder empreender, poder inovar, poder criar um negócio. Quantos já não pegaram uma folhinha, já anotaram alguma coisa, mas e na hora de botar em prática? E quando você foi colocar em prática, quais foram as dificuldades que tu teve no início e algumas dicas que você daria também para as pessoas referente a esse início do processo? Perfeito. Desde o início da ideia do steel frame de trazer para Santa Rosa, eu e a Invec sempre estivemos apoiados com parceiros empreendedores aqui da região que nos deram todo o apoio, todo o incentivo, né, nos deram um norte de o que seria melhor para a nossa região, por conhecer já a nossa região há mais tempo. Então, eu digo eu e a Invec, como um corpo só, um apoio muito grande. Visto que é uma necessidade, que é um mercado muito bom a se explorar na nossa região, começamos a pesquisar aquilo que o mercado procura. O dever de casa, né? Ver o que nós temos de concorrência, de produto, fornecimento. Todo esse estudo, todo esse dever de casa, ele levou em torno de 2 anos. Então, isso que às vezes acaba faltando em muitas pessoas que querem empreender, querem mudar, querem fazer algum negócio novo. Tive a ideia hoje, amanhã eu tenho que colocar em prática. Não. Senta, amadurece, conversa, planeja, replaneja, faz contas. Então, isso sim, até porque para passar aquele período de entusiasmo, às vezes você vai e começa um negócio só no entusiasmo e acaba não dando muito certo e depois não percebe o que aconteceu de errado. Então, sempre se colocar em xeque, tá? Aquilo que eu estou pensando está correto, está no caminho certo, usa de pessoas ao teu redor, do teu ciclo de amizade, de empresários e parceiros, questiona o que eles acham, se está correta essa linha de raciocínio, e aí sim, depois de tudo bem fundamentado, se coloca em prática. Então, só nesse primeiro momento de organização, de começar a colocar então a ideia no papel, fazer levantamentos e planejamentos, vocês levaram 2 anos para começar os trabalhos. 2 anos. O que poucos fazem, até no papel mesmo, como você diz, aquele planejamento de negócio, desde o início ao fim, missão, visão, valores, o que tu busca como empresa para o mercado, qual que é o teu investimento, um payback, o que tu vai ter de retorno, qual que é o teu público-alvo, aquela parte toda teórica que é fundamental você conhecer o teu negócio para daí sim implementar ele. E todos os empreendedores que passam por aqui dizem que tem todo um período de maturação para te ter o resultado do teu negócio. O que as pessoas também se preocupam bastante é assim, ó, quando você fez todos os cálculos, levantamentos, calculou teu payback, né? Isso. Você considerou a sua remuneração já de cara ou você empurrou ela para frente? Essa é a grande pergunta.
Eu brinco às vezes que um negócio novo é como se fosse um nenê. Você primeiro tem que dar uma energia enorme, amamenta, cuida, faz toda aquela preparação, né? Aquela atenção maior, para que lá na frente você possa colher esses frutos e ver, andar sozinho, caminhar, te ajudar. Então não adianta você começar um negócio novo querendo amanhã já colher recursos, ter retorno rápido do investimento, né? Porque às vezes não vai dar certo. Você vai tirar uma energia ali do negócio que está começando, ele tem que ter essa maturação, tem que conquistar, tem que ter base no mercado. Hoje, por exemplo, a Invec ela já está, em média, entre contratos de obras já concluídas e contratos de obras em andamento, 2.200 metros quadrados em um ano. Isso dá uma média aí de 175 metros quadrados por mês. Então, é um bom parâmetro para a gente saber se o pessoal... se a empresa ou o sistema está realmente indo para o mercado ou não. Então, essa questão da maturação... Mas sim. A maturação, sim. Então, o que a grande questão é assim, você estar preparado não só psicologicamente, com estudo de mercado, com buscando ideias com outros empresários e principalmente é não esquecer, assim, vou falar uma palavra bem tranquila que todo mundo vai entender, é aquele pezinho de meia, assim, para sobrevivência, né, Rafael? Isso. Esta é a questão que eu estava perguntando. Justamente, não adianta entrar numa situação nova, despreparado, desprovido, até porque você precisa conquistar esse mercado. E ainda mais quando é um segmento novo para nós, para a nossa região, ele é disruptivo, ele tem que aos poucos, não é como você montar um segmento que já é conhecido, que já é dominado, que é mais, não digo que seja mais simples, mas o pessoal já conhece, já é mais fácil. Num sistema steel frame eu tenho que, primeiramente, mostrar para o cliente, explicar o que é steel frame que a gente já está fazendo aqui, para que ele possa entender o sistema e aí fazer aquela comparação. Realmente, o sistema steel frame ele tem vantagens e vale a pena. Então, ele tem todo esse tempo e, sim, você tem que estar preparado, né, com alguns valores para que vai ter investimentos, você vai ter que ter uma divulgação, vai ter que fazer todo um investimento, um aporte inicial, para lá na frente aí você começar a colher os frutos. Você disse que passou 2 anos em planejamento, organizando para a empresa sair do papel. E agora quanto... E a empresa aberta, então, tem mais 2 anos já? Não, ela tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Isso. No total, então, já são 3 anos e 3 meses de muito trabalho e muita dedicação para a Invec. Isso. Aí. Isso mesmo. Ela foi lançada na Indomóveis, né, do ano passado. A gente fez um lançamento da empresa na própria Indomóveis, mostrou o sistema para Santa Rosa e região, e a partir dali a gente vem conquistando e começando a ganhar espaço no mercado. E quando você foi falar para as pessoas que você gostaria de trazer esse modelo construtivo e inovador, alguém achou que era bobagem de sua parte? Acontece muito, né? Porque é um sistema novo. Às vezes é normal, eu não digo que seja errado, é normal a pessoa não conhecer um sistema novo, né? Então, tudo aquilo que é novo, que mexe com o que ela já conhece, é um sistema disruptivo, como eu já disse, ele acaba criando um pouco de desconforto. É a mudança de cultura, né? Mudança de cultura. Não, primeira coisa, isso não dá certo. Steel frame vai voar. Steel frame é frágil. Steel frame não conhece o sistema e acaba já colocando empecilhos, né? Só para poder vincular o sistema, o steel frame ele foi desenvolvido para regiões que têm abalo sísmico, terremoto. Então, é uma obra que aguenta abalo sísmico. Como que uma obra dessas vai acabar ruindo? Então, se ele é já feito para isso, né? Você sabe que, às vezes, a cultura a nossa cultura, das pessoas em si, elas são bastante influenciadas por filmes, né? Pela TV. E durante os filmes tinha muito lá nos Estados Unidos, né? O cara dá um soco, fura a parede lá. O cara mexeu, tudo é fraco. Talvez isso influencia nós nos desconfiarmos disso, né? Mas talvez você possa explicar um pouquinho a diferença entre aquilo é gesso acartonado e o steel frame é bem diferente. Aquilo é um sistema de divisória leve, basicamente, que é um sistema até muito mais frágil do que o próprio drywall. O drywall é a parede interna, aquela só de gesso acartonado dos 2 lados com perfil metálico. Se vocês forem perceber nos filmes, o pessoal atravessa a parede e acaba quebrando, que é a madeira. Estados Unidos, Canadá, o pessoal usa bastante wood frame, que é feito com madeira. Nada mais o que eles precisam lá é uma divisória, só para que não enxergue de um lado para o outro. Basicamente isso. O steel frame não.
O steel frame ele já é um aço estrutural, ele aguenta a carga, eu posso fazer de 4 a 5 pavimentos tranquilamente com o sistema steel frame que ele tem resistência para aguentar. Ele tem todas essas 5 camadas que eu comentei que vai evitar essa de atravessar a parede. Até a gente brinca, se eu fizer uma composição completa do sistema, uma parede de steel frame, uma parede de alvenaria, eu brinco, vou dar uma marreta de 5 quilos para uma pessoa, ela quebra a parede de alvenaria, mas não consegue derrubar uma de steel frame. Justamente por ter todas essas camadas e pensar em abalo, em toda essa resistência. E até tu tocou nessa questão dos pavimentos, era uma pergunta que eu tinha notado aqui. Como é que funciona essa questão? Ele é utilizado para obras de 1, 2 pavimentos, para mais pavimentos também? Como é que é essa estrutura desse sistema de construção? O steel frame, propriamente dito, a gente considera steel frame como estruturas de aço. Mas aquele que a gente conhece hoje, que tem mais visão, mais fácil de encontrar, é o perfil de aço leve, que é aquele perfilzinho similar ao drywall. Esse perfil de aço leve eu consigo trabalhar de 4 a 5 pavimentos tranquilamente, passa em cálculo, tudo, uma obra que não vai ter problema. Acima de 5 pavimentos eu consigo também atender, só eu faço a mescla com aço pesado, que é aquelas vigas mais pesadas, mais robustas, e aí eu consigo atender a necessidade que for. A gente brinca até que muitos não percebem, mas arranha-céus, eles vão até uma determinada altura com alvenaria e a partir dali eles vão com aço, porque eu não consigo atender muito mais a altura se não for com aço. Então dá para se atender sim. Até para mim é uma curiosidade, né? Eu nunca fiquei observando ou pesquisando muito os arranha-céus e coisas. Enfim, essas construções diferentes para mim até é uma novidade, né? Vai até uma parte da alvenaria, a partir dali continua só com aço. Isso, tem muito arranha-céu que é a questão o peso próprio, né? A gente comenta que o concreto ele é pesado, então ele tem certa limitação. O aço ele já é mais leve e aguenta mais resistência, mais abalo. Então, aproveitando aqui a deixa aqui que você está comparando, então qual é os diferenciais de qualidade do steel framing com as alvenarias convencionais? Você já citou várias, mas vamos ir mais a fundo nesse assunto? Vamos lá. A impermeabilização, que a gente já comentou, tem, como disse, até 5 camadas na parte externa, um acabamento interno incomparável, não preciso ficar corrigindo em reboco, em massa fina, em um monte de situações para conseguir um acabamento fino na minha parede. Porque o que acontece? As placas que a gente recebe para poder revestir a obra, elas já vêm niveladas, retinhas, lisinhas, então não tenho como te entregar nada pior do que isso, né? Desculpa, diferente disso, porque ela já vem lisinha, retinha. Então é simplesmente parafusar e fazer o acabamento. Qualidade no acabamento, impermeabilização, isolamento térmico e acústico. Acústico, se eu não colocar nada de revestimento interno no miolo, se eu trabalhar só com o gesso de um lado e só com a placa cimentícia do outro, eu já supero a eficiência acústica da alvenaria, pela norma. No conforto térmico, nós trabalhamos com isolamento de lã de vidro ou lã de rocha no interior da parede, dentro do perfil. Isso me garante mais ou menos que 5 centímetros do meu isolamento equivale a 86 centímetros de tijolo para dar o mesmo isolamento. Então imagina, João, teria que ter uma casa com uma parede de 86 centímetros para ter o mesmo isolamento térmico que eu teria no sistema steel frame. Agilidade, como já comentou, em torno de 1/3 do tempo da alvenaria. Nós conseguimos executar, em média, assim, até valores pessimistas, 50 metros quadrados por mês. Então uma obra, aí, uma casa de 100 metros quadrados, em 2 meses ela está do início ao final pronta. Precisão no orçamento, pelos materiais já serem industrializados, a gente leva em consideração tudo bem pontuado, até por um respeito ao orçamento de quem está investindo dinheiro. A gente sabe que para muitas famílias ali é um dinheiro de uma vida que ela está conquistando, então eu tenho que ter um certo cuidado e respeito. Não é simplesmente dizer, não, tua casa vai custar lá R$1.000 e tantos o metro quadrado e pronto, tá ali, assina o contrato. Não, a gente faz todo um acompanhamento, sabe exatamente quantos parafusos vai por metro quadrado, quanto de fita eu vou usar, quanto de fio de luz eu vou usar, para que a pessoa que vai contratar um serviço conosco, ela tenha tranquilidade, ela se programou com aquele valor, ela vai então saber exatamente quanto que ela vai custar lá no início da obra. Tá? A possibilidade, por exemplo, de realocação da obra, eu consigo muitas vezes desmontar uma estrutura e remontar ela em outro local. Nós tivemos essa casinha de demonstração dentro da Indomóveis, nós desmontamos toda ela e remontamos toda ela da mesma forma dentro do nosso escritório. Então eu posso fazer isso com uma casa também.
Muito bom. Mas outra questão que você citou antes ali, tem questão do pedreiro, enfim, que tem algumas dificuldades. E você trouxe essa novidade, uma forma construtiva diferenciada. E a mão de obra? Como que você fez para ter uma mão de obra qualificada para atender este nível de inovação? É uma mão de obra que tem que ser diariamente instruída, né? Até porque necessito de uma mão de obra muito bem especializada, que conhece o sistema, que tenha precisão e qualidade naquilo que ela está fazendo. A gente até brinca, né, internamente, que não posso trazer pessoas que tenham vícios da construção civil. Eu tenho que trazer pessoas que sejam novas, que é mais fácil mostrar, ensinar, porque dentro do sistema steel frame a gente trabalha com milímetros e não em centímetros. Aquela parede lá eu vou trabalhar com tantos milímetros. Inclusive, numa obra que a gente está executando agora, ela tem 25 metros de largura. Nesses 25 metros de largura deu uma variação de 2 milímetros em 25 metros de largura. Isso, no sistema tradicional, vou dizer que quase impossível de conseguir uma precisão dessas. Então, a mão de obra toda nossa é treinada, é instruída, são pessoas já com ferramentas, né, profissionais para trabalhar. Então, toda uma estrutura e uma equipe que tem que estar toda ela preparada e qualificada para trabalhar com um sistema desse. E foi vocês mesmo que qualificaram ou trouxeram pessoas de fora, investiram nas pessoas? Como é que funcionou? São pessoas que desde o início da nossa construção como INVEC, a gente buscou essas pessoas e foi treinando desde o início, mostrando como sistema, treinando elas e capacitando. Auxiliamos também na parte inicial de desenvolvimento, para que hoje possam ser pessoas, né, equipes que conheçam de início ao fim da obra, conheçam todos os detalhezinhos e conseguem se virar tranquilamente numa obra de steel frame. E essa até tinha marcado aqui para fazer essa pergunta porque é muito pertinente. Um dos padrões que a gente vem identificando aqui dos empreendedores é essa questão que as pessoas é que fazem o sucesso do negócio. Então, tu começar num negócio totalmente diferente, onde tu não encontra... Se hoje eu botar aqui no Portal Plural, contrata-se 20 profissionais especialistas em steel frame. Não tem? Então, é uma dificuldade, né? Tem curso para fazer a montagem de steel frame. Hoje a mão de obra para steel frame ela realmente é escassa. É uma situação bastante dificultosa encontrar mão de obra pronta. Por isso que nós gostamos muito de pegar a mão de obra que não conhece o steel frame, mas a gente busca o perfil. Aquele perfil daquele profissional que vai ter uma atenção, que vai ter uma qualidade, a personalidade. Até eu brinco que ensinar o steel frame eu posso ensinar para qualquer pessoa. Agora, ensinar personalidade não tem como. É aquele perfil que tem que atender aquela qualidade, aquele acabamento. Então, isso que a gente preserva muito. Equipes, tanto pessoal interno administrativo quanto executivo na parte, né, de execução da obra, tem que ter um perfil comprometido, vestir a camiseta da empresa e a camiseta do sistema para que possa ser entregue o melhor para o cliente. Uma das coisas que você falou ali, que sempre passa aqui pelo programa, é sempre aquela questão assim, investir nas pessoas, conhecer as pessoas, entender de pessoas. E para você fazer isso no seu negócio, comece entendendo de você mesmo. Quando você começa a entender de você mesmo, você vai conseguir interagir com as outras pessoas de uma forma mais natural. E aí os seus resultados são melhores. E você entendendo de você e investindo em seus colaboradores e atendendo bem seus clientes é uma bela fórmula de sucesso, né, Rafael? Isso aí, é entregar aquilo que você gostaria para você, né? Então a gente sempre tenta entregar. Se eu vou fazer uma determinada ação, uma atividade, nós temos por máxima entregar aquilo que eu gostaria de receber. Então, um detalhezinho, aquele acabamentinho, aquilo ali daqui a pouco vai passar desapercebido. Não, a gente vai lá, faz, acompanha, faz tudo aquilo ali, mesmo que às vezes o cliente nem perceba, mas a gente sabe que aquilo lá está bem feito, ficou bem acabado, porque é a nossa assinatura, né? Então, a nossa assinatura da obra que aquilo ali está com uma qualidade ímpar e que não vai ter retrabalho e não vai ter problema. Lá no início tu falou também uma questão que durante esses 2 anos também que tu foi para poder desenvolver a ideia da empresa, tu também consultou pessoas para poder realmente se informar, buscar informações. Qual que foi a importância que tu atribui, então, essa
esse contato direto com profissionais e essa, digamos assim, uma mentoria que tu teve também com pessoas do mercado, quanto isso te ajudaram a desenvolver a empresa? Eu acho que isso tem uma importância enorme, Rodrigo, porque para quem vai empreender, eu acho que, primeiramente, o perfil daquele empreendedor ele tem que estar desprovido do ego. E que eu sei tudo, eu sou o dono da verdade, é o meu jeito que é certo, ninguém mais sabe fazer isso. Então, aquela conversa, aquela troca de informações, eu acho que o ser humano ele é aberto a trocar experiências e dizer, não, eu fiz assim e deu errado, então não faz assim. Isso é muito importante para quem quer ter sucesso. Às vezes pode ser uma coisa, você vai conversar com uma pessoa que nem conhece o sistema Steel Frame, ou não conhece o sistema, aquilo que você quer implementar ou trazer de empresa, né? Mas ele vai te dar uma visão do leigo, daquele que não conhece, e isso vai começar a criar uma base, informações que que vai ajudar você a ter uma decisão se aquilo que você estava pensando é correto ou não. Porque, querendo ou não, no nosso sistema, a gente vai vender a obra quase que sempre para as pessoas que não conhecem Steel Frame. Então, eu tenho que ter essa noção do técnico, do empresário técnico que já conhece o mercado, do cliente lá na ponta que não conhece o sistema, o intermediário. Então, é sempre importante você estar apoiado de informações de pessoas que possam te ajudar para sim ter mais assertividade no negócio. Você fica bastante próximo da área comercial da sua empresa também, além da parte técnica, né? Sim. E como é que você conseguiu convencer o primeiro aqui na região? Isso é interessante. Qual foi o teu poder de persuasão? O que tu usou de argumentos que a pessoa resolveu, não, eu vou investir nessa construção, modo construtivo e inovador? João, vou linkar a tua pergunta com a do Rodrigo, porque justamente foi com o apoio de parceiros, de pessoas empreendedoras que nos auxiliaram a fazer a venda da primeira obra. Então, por isso que é sempre importante você estar apoiado de pessoas que te auxiliam, que te ajudam a desenvolver, porque não é simplesmente só o Rafael falando. Tem o fulano, Beltrano, Ciclano, são uma rede de pessoas que te conhecem como pessoa e sabem que aquilo que você está entregando é de excelente qualidade. Então, favorece muito a credibilidade do sistema, de toda a empresa. E isso que é legal. Às vezes, a gente vê no comércio, no dia a dia, quantas pessoas vão em determinado local não porque gostam daquilo lá, porque o vizinho, o amigo, o fulano, o Beltrano falaram que lá é legal, que lá é bom, que lá é confortável. Então você vai por essa informação. Mas teve pessoa, então tu foi o primeiro empreendedor que teve um boca a boca positivo sem ter o produto. Justamente. Basicamente é isso. Tu é inovador mesmo, além de trazer um produto inovador, tu é um baita vendedor então, que tu conseguiu um boca a boca, conseguiu referências para te comprarem um produto que tu nem tinha ainda, né? E foi tão boa a negociação, a primeira obra feita, que o cliente que nos comprou essa obra, que solicitou a execução, nós entregamos 2 salas comerciais. Aqui o pessoal de Santa Rosa vai conhecer, descendo o panorâmico. Nós temos 2 salas comerciais, na rua Minas Gerais. E o cliente, em menos de um mês, já alugou as 2 salas comerciais. E o legal é que nós vimos relatos de pessoas terceiras que não tinham contato conosco. Vocês são aqueles que estão fazendo aquela obra em tal local. Vocês que estão fazendo aquela obra diferente. Então, essa parte da curiosidade auxiliou para que pudesse também ser alocada a obra de uma forma mais rápida. Tanto que hoje já está no 2º orçamento com ele, já vai ser a 3ª obra com esse cliente, justamente porque o sistema tem todas essas vantagens e acaba... eu digo que foi até o comercial ao oposto, né? Ao contrário. Nós vendemos o sistema e provamos e mostramos a toda a parte comercial, depois entregue a obra. E é aquilo que nós temos também como uma máxima, é entregar e superar as expectativas do cliente. E relatos e um feedback excelente do nosso cliente final, depois de concluída a obra. Parabéns. Outra questão também que é uma dificuldade quando muitas vezes a pessoa quer empreender, quer montar algo diferente, é a questão de conseguir recursos, matéria-prima. Então, tu já falou, uma dificuldade era a mão de obra. Então, teve que qualificar a mão de obra para poder atender a demanda do serviço. E outra questão é matéria-prima. Uhum. Porque uma coisa também, existe placas, tu pega no exterior, tem uma gama de fornecedores, uma gama de produtos já, porque já é da rotina deles trabalhar com esse tipo de serviço. E como é que foi para desenvolver fornecedores aqui no Brasil?
conseguir matéria-prima, conseguir preço bom, conseguir logística para entregar para vocês aqui. Como é que foi esse passo também, que acredito que foi muito importante também essa questão aí? Isso foi uma das situações que foram estudadas antes de começar a empresa, dentro daqueles 2 anos. Conhecer tanto quanto os nossos concorrentes, quanto os nossos fornecedores. Eu preciso estar apoiado de bons fornecedores, parceiros, que entendam que a empresa está começando, que vai ter necessidade de fornecimento de material. E isso nós conseguimos, no início, desenvolver esses fornecedores com uma boa conversa, um bom diálogo. E foi muito legal porque encontramos parceiros e fornecedores ímpares, assim, que nos auxiliaram desde o início, em questão de divulgação. Para te ter uma ideia, fornecedores que fizeram toda uma rede de divulgação na sua plataforma digital própria, né, nas suas redes sociais, não nos cobraram um centavo, justamente por interesse em divulgar e ampliar o sistema Steel Frame para a região. Tanto que nós temos hoje contatos com empresas que prestam os mesmos serviços que nós, em outra localização, né, que pela localização, pela distância, não se tornam concorrentes, mas a gente se considera hoje parceiros, troca de experiências, a gente conversa diariamente sobre materiais, qual que foi a tua experiência daquele material, é bom, não é bom, me recomenda, e uma negociação, assim, uma conversa totalmente aberta, justamente porque quem trabalha com steel frame hoje quer trazer o steel frame, quer trazer aquilo que é de bom na construção para a nossa região, para a sua região, né? Desprovido da questão do ego, da ganância de ser concorrente ou não. Se é uma distância que não vai influenciar no teu sistema, no teu negócio, eu acho que só tem a ganhar essa troca de informações. Você comentou aqui questão de concorrência de outras empresas. Você tem vários fornecedores, você tem um fornecedor? Que é o fornecedor do aço, o outro é da placa, o outro é da manta, ou está tudo num conjunto? Não, nós temos vários fornecedores. Vários? Nós temos que sim, até por ter uma certa garantia e responsabilidade, tem que ter um leque de fornecedores muito bons e um leque amplo. Até porque hoje, com toda essa situação, daqui a pouco, se um fornecedor falta matéria-prima ou acontece qualquer situação, eu tenho que estar amparado por outros fornecedores. E mesmo sendo inovador, você encontra vários fornecedores. Hoje, como o próprio título da nossa, né, conversa já diz, ele já é realidade na nossa região. O que antigamente era muito difícil conseguir materiais, hoje já se torna fácil. Já temos praticamente 100% dos materiais nacionais. Então, tenho fornecedores nacionais da nossa região do Rio Grande do Sul até São Paulo, subindo o Brasil. Então, é muito fácil conseguir hoje fornecimento de material. Claro que materiais com qualidade. Material é fácil de encontrar, mas a gente tem sempre aquele filtro de buscar o material de melhor qualidade. Até para que não tenha nenhum problema com o nome Steel Frame ou com a empresa, então a gente tem que entregar materiais de qualidade com uma precisão. Você citou o nome Steel Frame. Uhum. Este nome provém de uma empresa? Não, ou ele é público? Não, é só público. O sistema construtivo, né? É do inglês, né? Painéis de aço, Steel Frame. Então, são painéis de aço que formam a obra. Se você, por exemplo, assim, um exemplo, hoje nós temos a Invec. Se tiver, digamos, outra empresa que vai precisar fazer um sistema construtivo igual que precisa de fazer aqui em Santa Rosa, ele vai chegar nos mesmos fornecedores que você, de alta qualidade, ou o fornecedor que você tem já é assim direcionado por região? Nós temos uma certa relação de parceria com os fornecedores, até já por ter esse 1 ano e 3 meses, a gente já conquistou uma boa relação com os fornecedores, não digo que uma exclusividade, mas descontos, facilidade na negociação, isso... O histórico conta, né? O histórico conta muito, João, porque para a primeira conversa com o fornecedor é deixar bem claro que o que a gente procura é qualidade, um bom atendimento, que o meu cliente final não saia prejudicado por qualquer situação. Então, eu tenho que preservar isso, né? Qualidade extrema. Então, fornecedores vão encontrar. Agora, aqueles com boa qualidade, testados, que a gente já acabou passando, isso pode ser que tenha um pouco. Meio restrito. Muito bem. Maravilha, então. Vamos dar um tempinho aqui para a gente poder tomar uma água agora, que vamos entrar agora com o momento Ajudoria 0800 aqui no programa Bater Papo Empreendedor, que é o momento que a gente traz algumas questões pontuais aqui que nos são encaminhadas para o nosso e-mail e a gente tem traz aqui para discussão. E hoje vamos falar, então, como resolver conflitos no ambiente interno da empresa. Então, a partir de agora, momento Ajudoria 0800 aqui no Bater Papo Empreendedor.
Como resolver conflitos no ambiente interno da empresa? Bom, no começo do programa, eu até citei uma frase que dizia assim, ó, tudo tem 3 versões, a minha, a do outro e a verdadeira. Esta frase serve para que você consiga fazer uma reflexão dentro do seu negócio para conseguir resolver conflitos. Por quê? Porque a primeira questão é, escute os 2 lados e, principalmente, investigue as causas mais comuns dos conflitos internos que estão acontecendo. Ou seja, não escute um lado só, escute os 2 lados da história e considere o meio termo entre as duas. A questão também é, toda vez que houver um conflito que se resolva, é que tem uma espécie de prestação de conta a este conflito, ou seja, uma vez que as 2 pessoas do conflito, 3, o que for envolvidas, elas devem sentar numa mesa, pôr os pontos que fizeram com que houve o conflito, cada um põe sua parte da história, se pondere e se resolva. Mas que naquele momento que foi botado um ponto final neste conflito e foi resolvido, ele não deve ser puxado e retomado em momentos posteriores, reuniões posteriores. E principalmente também, fique próximo. Quando há essas reuniões, pegue um feedback direto. Ou seja, até houve um exemplo aqui do Elton, da Central Peças, que ele citou. Não, no nosso conjunto de tomadas de decisões é o seguinte, o negócio está andando, se durante a semana você não resolveu, não falou, não reclamou, a partir dali se aceita ele como verdadeiro e toca para frente. Não pode se estar voltando para trás para causar mais problemas. Então, para resolver todas essas questões, a melhor saída sempre é calma, tranquilidade, que com nervosismo não se chega a lugar nenhum. De minha parte seria isso, Rodrigo. Perfeito, perfeito, João. E até, que nem você falou, essa questão de ter uma calma, muitas vezes no momento de estresse, o ideal é ficar quieto e aguardar, respirar, dar um tempo numa reunião. Se uma reunião está muito tensa, está muito complicada, dá um tempo para tomar um ar, dá um tempo para as pessoas poderem tomar uma água. Com isso, a cabeça volta para o lugar, começa a sair um pouco do emocional e voltar para o racional. Porque muitas vezes chega numa altura da discussão que você já está mais emocional do que racional. Então, você, em vez de estar propondo alguma coisa para trazer uma solução, você começa a trazer problemas que não vão resolver e vão causar mais problemas. Então, isso é muito importante. Respirar, ter serenidade. A questão também é, invista em uma boa comunicação. Então, procurar trazer a informação de forma clara, de forma correta, trazer um diálogo muito bom com as pessoas. Proponha brainstorms também dentro da empresa. Então, procure conversar, procure dar oportunidades para as pessoas poderem expor também os seus problemas, porque isso também, às vezes, a dificuldade que se tem dentro da empresa é que vai se acumulando no correr dos dias, das semanas, problemas um em cima do outro, e aí acaba que o colaborador ou que o sócio, enfim, acaba estourando. Então, que nem o João falou, e o ideal, o problema se resolve na semana. Aconteceu alguma coisa, se discute, se resolve naquela semana para evitar de ter um acúmulo de problemas e quando vir a ter uma discussão, essa discussão ficar mais acalorada e acabar trazendo malefícios para a empresa, para a sociedade, enfim, como um todo. Então isso é muito importante. E como falou aqui no último programa aqui, o nosso convidado aqui, o seu Nilson, seu Guidolin, ele falou assim, ó, uma das plenitudes, dos segredos do sucesso no negócio é, apesar de estar sob pressão, manter a calma e estar de bem com a vida. Então, manter a serenidade. Então, isso é muito importante para que qualquer momento, estresse na empresa vai ter, momentos tensos vai ter, mas é preciso manter a calma, manter a serenidade para que realmente você encontre a melhor solução para aquilo. Só mais um parênteses. E é citado em todos os programas aqui das pessoas que vêm, que falam que quanto mais você investe no colaborador, quanto mais você investe nas pessoas que fazem parte da família da sua empresa, menos conflitos acontecem e mais desenvolvimento dentro da sua empresa acontece. Para a ajudaria de hoje seria isto. Voltamos então, Rodrigo? Voltamos aqui então com o nosso amigo Rafael Scalabrin. Rafael, mais uma dúvida que eu queria ver contigo é o seguinte, e essa questão do steel frame, ele se aplica somente para obras residenciais ou também se aplica para obras industriais?
todos os campos possíveis. Rodrigo, a gente comenta até para os clientes que nos procuram, tudo aquilo que eu consigo construir em alvenaria, o steel frame faz e faz melhor. Então, quero fazer uma casa, quero fazer um festeiro, quero fazer uma sala comercial, quero fazer um mezanino, quero fazer um pavilhão. Conseguimos fazer e melhor, devido a todas essas vantagens e qualidades que a gente já vem conversando. Até você comentou aqui do Nilson Guidolin, vou tirar um parênteses aqui só para voltar um pouquinho. O seu Nilson Guidolin foi um dos primeiros engenheiros que veio trazer construções diferenciadas para Santa Rosa, né? Não foi que ele contou no programa, né? Ele que foi o executor do Centro Cívico Cultural aqui em Santa Rosa, lá que é o prédio da Prefeitura Municipal também. E eu lembro que ele citou que na época ele veio para cá para fazer questões de fundações diferenciadas para evitar que rachasse, trincasse e tivesse uma boa estrutura. Na época, ele veio e foi um inovador para Santa Rosa, né? E está nascendo aqui um futuro Nilson Guidolin aqui. Tomara. Visão, além do tempo, inovando, criando para Santa Rosa e também está trabalhando na área de construção civil. Ótimo, esperamos que aconteça. Amém? Muito reconhecido, seu Nilson Guidolin. E essa questão da construção civil é um mercado muito grandioso, né? Hoje, apesar da pandemia, aqui mesmo em Santa Rosa, esse dia eu vi uma reportagem no Portal Plural que, apesar da pandemia, a construção civil não parou. Tu sai aí, prédios em todas as partes, residências, então é um nicho de mercado muito aquecido, muito forte e que movimenta a economia como um todo. Então também é um nicho que você, na hora que quando tu estava montando, buscando uma alternativa para empreender, com certeza, esse ou não. Aqui, o que eu fizer nesse nicho aqui, se eu fizer bem feito, não tem como dar errado, né? Só um parênteses antes que você comece a fazer a resposta para ele, eu só quero fazer uma conclusão em cima do que ele está falando, uma citação que... Pessoal, vocês não fazem ideia o que está faltando de matéria-prima para a construção civil. Quem está por fora do mercado não tem ideia. Está faltando muito material, muito. Então, as pessoas que se apegaram que ia terminar o mundo na pandemia, gente, a construção civil está bombando, está de vento em popa, tanto que falta material. Isso é real, né? Muito real, a gente vive isso diariamente. A construção civil é um dos tripés da economia, então é um mercado amplo que, olha, a gente está percebendo diariamente muito aquecida, falta de material, como o João comentou, acaba tendo que estar indo contra aquilo que nós esperávamos naturalmente de uma pandemia. Todo mundo mais acomodado, com mais cautela, e ao contrário. A construção civil está numa velocidade enorme. Não só da construção a seco, mas da construção tradicional. É só você caminhar, andar pela cidade, região e ver o quanta obra nova está sendo iniciada e sendo executada. Uma curiosidade é que a questão é assim, é construído, tinha dado até um mês e pouco atrás, 400 e poucos alvarás de construção em Santa Rosa, que estavam os dados, né? E Santa Rosa já deve fazer uns 10 anos que está construindo muito. E eu não vejo a população aumentar tanto para tanta casa que se produz. Você tem algum tipo de dados assim que te passou, alguma curiosidade assim? Como falta tanto ainda? Eu percebo que hoje aquela pessoa que antes pensava em investir ou reformar ou mudar, ela tem uma visão um pouco mais ampla. Um dos benefícios é justamente a internet, mídias, o pessoal está vendo que a construção civil ela serve como um investimento e é muito bom um investimento para quem busca investir o seu recurso, o seu dinheiro na construção civil. Olha, por exemplo, os vídeos, documentários de construção, acaba se interessando, realmente eu precisava daqui a pouco fazer uma reforma. A pandemia até ajudou nessa situação, porque o pessoal que acabou ficando em casa, em isolamento, hoje eu podia fazer meu festeiro, já que eu sempre quis fazer, agora estou parado, posso ir dar seguimento nessa obra. E isso é uma coisa que aconteceu bastante. Orçamento de festeiro, reforma, ampliação, casas novas. Às vezes o cliente tinha o terreno já comprado, mas sem tempo, trabalhando todo dia, não conseguia dar atenção para isso. Com a pandemia acabou ficando em casa e retomando todo aquele planejamento. Quanto mais em casa, mais conforto você vai querer para você mesmo, né? Com certeza. E falando em conforto, a gente acaba mesclando assim com a questão dos confortos térmicos e acústicos, né?
Eu só quero aguardar agora o verão para o pessoal, aquele que já construiu um steel frame nessas obras, ou que tenha, por exemplo, condições de acompanhar uma obra, a gente deixa aberta a visitação das obras, vão perceber a diferença térmica e acústica agora no verão. A gente começa com esse verão um pouco mais aquecido, mais calor. Hoje já está uma temperatura mais elevada, vai perceber a diferença. Então, quem está em casa vai acabar conseguindo perceber, quem constrói em steel frame, essa questão também. Muito bem, Rafael. Rafael Scalabrin, quais são as considerações finais que você gostaria de deixar para os telespectadores do programa que não foram ter perguntadas e você gostaria de deixar registrado aqui? Agora é o momento. A gente coloca à disposição a empresa Invec, me coloco à disposição para toda aquela pessoa que tiver curiosidade no sistema, que tiver intenção de construir, reformar, ampliar a casa, fazer qualquer situação que envolva a construção civil, que possa nos procurar. A gente está de portas abertas, temos todo um leque de informações, temos uma casinha inteira de demonstração dentro do escritório, tem 2 pavimentos a casinha, pode andar, subir a escada, ver o telhado, tirar todas as dúvidas, para que assim possa estar amparado de informações para tomar de decisão. Só peço que para aqueles que buscam construir, reformar, nos procurem inicialmente com uma conversa, tomar um café e aprender e conhecer um pouquinho mais sobre o sistema, que não vai se arrepender. Maravilha, então, Scalabrin. Já estamos chegando aí a 1 hora de programa, então a gente também quer agradecer você pela sua participação aqui. Deixar aberto também para o João fazer as considerações, João. Só dar os parabéns aí para o Rafael por ser ousado, ser mais um empreendedor de Santa Rosa, que nos orgulha tanto nas terças e quintas às 19 horas, sentar aqui no programa Bate Papo Empreendedor e ter uma aula, ter uma motivação a mais, com as histórias inspiradoras das pessoas que passam por aqui. Obrigado, Rafael, você está de parabéns, você e toda a sua equipe da Invec. Obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa atividade diária, do nosso sonho de trazer essa construção, essa novidade para a nossa região. E é isso aí, pessoal. Então, agradecer também a você que esteve conosco aqui. Lembrando que o programa Bate Papo Empreendedor é um programa voltado para isso. Trazer pessoas aqui, empreendedores, empresários e trazer novidades aqui que estão acontecendo na nossa região. A gente aí, ao longo desses programas, aí, pôde mostrar aí várias empresas que se desenvolveram aqui e hoje são referências na cidade, na região e no Brasil. E isso é uma honra para a gente aqui. Então, lembrando vocês, estão todas as terças e quintas-feiras esse programa aqui no Bate Papo Empreendedor. Se você não assistiu os demais programas, acesse o site que está aqui embaixo, www.batepapoempreendedor.com. Lá você pode conferir, então, os demais programas, que garanto para você, cada um deles é uma lição, é uma aula que você tem e, com certeza, enriquece ainda mais o seu conhecimento. Então, até o próximo programa, porque aconteceu. Está no Portal Plural.